Boa tarde, eu gostaria de agradecer a todos pela audiência de hoje. Hoje estamos aqui com o programa O Ápice da Saúde. Preciso nem falar o quanto é importante a psicologia no momento de hoje. Passamos da eleição, então agora vamos pensar no Natal, vamos pensar em ser feliz. Entre em contato, @Espaço Clínico Ápice, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar tanto quanto eu sou pelas profissionais. E hoje, para provar sobre isso, a gente vai entrevistar aqui a Carol, uma psicóloga exemplar, e a gente ainda vai falar sobre o tema arte-terapia. Já gostou do tema? Então não saia daí e preste bem atenção, porque hoje é para a mãe, para o avô, para o cachorro, para o papai. Preste atenção, são várias dicas para você entender como você pode tratar através da arte-terapia. É isso mesmo, Ká? Isso mesmo. Boa tarde, seja bem-vinda. Sou suspeita para falar sobre você, eu te acompanho a clínica, mas acho que é importante para quem está assistindo conhecer um pouquinho sobre os profissionais de lá. Fala um pouquinho sobre você para a gente depois entrar na arte-terapia. Obrigada, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, o espaço também que a Ápice está proporcionando para que a gente possa divulgar o trabalho que a gente faz lá, que é com muita humanidade, com muito carinho e respeito pelas pessoas. Eu sou formada em psicologia clínica, né? Minha especialização é em psicologia clínica, já atuo na área há mais de 10 anos e a minha especialização é em arte-terapia, né? Que hoje a gente vai falar aqui no programa um pouquinho sobre essa ferramenta de trabalho. Então, já que é pra gente explicar, vamos começar assim. O que é arte-terapia? Então, a arte-terapia é uma técnica, né, em que a gente utiliza recursos da arte no processo de psicoterapia. Então, muitas vezes, na maioria dos atendimentos em psicoterapia, a gente costuma fazer o uso do que a gente chama de associações livres. Eu, no consultório, na minha prática, que é voltada para a clínica, eu uso, além das associações livres, que é o que a gente faz com o paciente falando e eu escutando, eu também ofereço outros recursos para que possa ajudar ele a elaborar melhor suas angústias, né, as questões que ele traz como queixa para o consultório. E como você pode explicar um pouquinho desses recursos? Quais são esses recursos que você utiliza? Então, são os mais variáveis possíveis, né? Dentro dos recursos voltados para a arte, a gente pode usar modelagem, colagem, massinha, pintura, música, filme. Tudo que é relacionado à arte é um recurso que eu posso utilizar dentro do processo de psicoterapia. Hoje, em específico, a gente vai falar sobre a caixa de areia, mas tem uma variedade de recursos que a gente pode utilizar. Segura aí um pouquinho, porque eu sei que dá curiosidade, porque eu também não entendo, nunca tinha visto aqui na vida, mas a gente vai falar disso no segundo bloco, né, Ká? Uhum. E quando a gente fala de arte-terapia, tem alguma idade específica ou qual é a faixa etária para você introduzir arte-terapia? Não tem uma faixa etária específica. A arte-terapia ela é muito ampla, você pode utilizar ela para qualquer público, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Então, ela, de maneira geral, a arte-terapia ela surgiu muito na década de 30, 40, né? A pioneira foi a Anísia da Silveira, da maior psiquiatra que acho que esse país já teve. Eu gosto sempre de falar dela, exaltar, porque a gente tem que aprender a valorizar os grandes nomes que o Brasil produziu. Então, ela foi pioneira nos recursos da arte, e a arte-terapia, de modo geral, ela pode ser também utilizada ela também é utilizada nos hospitais psiquiátricos, né? Foi lá que ela nasceu. A gente também utiliza no consultório, mas os hospitais psiquiátricos, de modo geral, utilizam muito para trabalhar com os pacientes que estão em sofrimento mental. Vamos lá, vamos resumir, vamos ver se eu entendi, tá? Porque eu tento pôr assim, que a Karen vai lá e faz a tecla SAP para todo mundo que tá em casa poder sonhar, imaginar, né? Porque quando vocês estão na clínica e no meio que a gente convive, se torna mais fácil, mas a gente quer atingir você que tá aí, porque se você entender um pouquinho de tudo isso, todas as vantagens que essa terapia pode trazer, eu tenho certeza que hoje mesmo você está ligando lá para a clínica. Vamos lá.
Eu acho que, pelo que eu entendi, você vai fazer, né, uma consulta, um diagnóstico, né, diagnóstico não, desculpa a palavra, mas você vai entender um pouquinho do seu paciente, seja ele uma criança de 0 a 10, de 1 ou 2 a 10, o infantil, o adolescente, o adulto, ou a terceira idade, e através da necessidade dele, né, você vai começar a incluir a arte. Então, aquela criança que eu sou leiga, eu tô falando assim para quem tá assistindo mesmo. Você percebe que ele tem alguma coisa para falar, ele tem alguma coisa que de repente pode estar acontecendo dentro da casa dele e ele não consegue se expressar, de repente, através de um desenho, através de uma música, você consegue ali despertar para ele conseguir falar. Isso, exatamente. A gente usa os recursos da arte para acessar esse paciente que, de alguma maneira, às vezes, dentro do processo de psicoterapia, ele não está conseguindo expressar o que ele está sentindo ou até mesmo entrar em contato com esses conteúdos internos, com os conteúdos internos que estão ali reprimidos, né? Então, por exemplo, um adolescente que chega, hoje a gente vai falar especificamente dos adolescentes, mas um adolescente que chega com uma questão, por exemplo, de muita dúvida em relação à escolha profissional, por exemplo, e não consegue, de alguma maneira, me falar o que ele está sentindo em relação a isso. Então, eu posso pedir para ele, de repente, me falar sobre um livro que ele leu e que, de repente, um personagem mexeu com ele e de que maneira ele se identifica com esse personagem, né? Para eu poder ir acessando esses conteúdos. Na Caixa de Areia, por exemplo, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem interessante, mas existem vários recursos, né? Na verdade, a arte-terapia, ela é uma ferramenta facilitadora, né? Ela vai facilitar eu acessar esse paciente de uma maneira que talvez só falando ele não está conseguindo me dizer e nem elaborar o que ele está sentindo. Primeiro que acho que o adolescente já tem um pouquinho de resistência se não for por ele sozinho, né? Hoje eu falo bastante isso, eu falo assim que existem vários projetos e às vezes os adolescentes tomaram uma nomenclatura lá do aborrecente, que já vem de uma década, mas a gente tem que estar olhando com tanto carinho para eles, né? Então eu percebo assim, quando é uma indicação da mãe, a mãe que insiste, eu acho que deve ter mais dificuldade ainda do que aquele adolescente falar, não, eu preciso um auxílio profissional. E aí, para esses que a mãe tá mandando, eu acho que facilita mesmo, é um recurso para você conseguir chegar até ele, né? Se sociabilizar até ele para ele não ter aquela visão. Ela é a psicóloga, o que eu estou fazendo aqui? Olha, sem dúvida, quando o adolescente ele manifesta a vontade de fazer terapia, é meio caminho andado para mim. Agora, quando o adolescente está mais resistente, né, existe toda uma técnica, todo um processo para a gente conseguir construir um laço, né, de construção mesmo de vínculo com esse adolescente. Agora a gente tem que entender que a adolescência ela é um período muito curto, né, de transformações e onde o adolescente já não é mais criança, né, e ele também já não é mais adulto, e é uma fase onde tem muitas transformações que mexem muito com esse adolescente. Não só as transformações físicas, como também as psíquicas, né, ele está ali tentando construir a identidade dele, procurando um grupo para se identificar, né, para ser acolhido, ser aceito. Existem muitos complexos, né, que se instalam nessa fase da adolescência, né, de rejeição, de autoestima, né, porque eles estão nessa fase dessa busca. Então, eu costumo dizer que, assim, quando esse adolescente ele está dentro de um lar onde ele consegue se dedicar para esses assuntos, né, que fazem parte mesmo da adolescência, né, onde a preocupação dele é só essa, eu já acho que é uma adolescência até que saudável. Quando existe uma questão maior, né, outros problemas, um adolescente que é sobrecarregado de responsabilidades, ou que ele tem um lar que é tóxico, né, pais brigando, né, ou que ele não está conseguindo ir bem na escola por alguma questão biológica, por exemplo, né, aí fica mais difícil, esses conflitos vão ficando cada vez mais potencializados internamente. E, Ká, se eu estiver errada, você pode me corrigir. Mas eu percebo que isso vem aumentando, né? O número de adolescentes com problemas, vamos usar assim, problemas mentais, né? Porque seria
esse lado psicológico, pode ser até a introdução de um psiquiatra. Eu estou falando errado ou realmente está acontecendo isso? Assim, esse aumento dos adolescentes, a palavra não é problemática, eu acho que é uma questão assim, de não estarem sendo cuidados ou vistos da forma que é necessário. E aí isso gera um transtorno a eles. Na verdade, eu acho que é de modo geral, né? Os adolescentes, eles são mais sensíveis a essas questões por conta de todo o contexto que eles estão inseridos, né? Eles estão ali num processo de transformação muito grande, num curto espaço de tempo, né? Então, é como se o corpo, a sexualidade está potencializada, né? O corpo ainda não tem uma forma meio definida, você cresce, fica muito magro, ou, né, as meninas, o seio aparece, mas o quadril ainda continua aquele quadril, fica tudo meio desengonçado, né? Mas faz parte, né, desse processo de transformação mesmo, né? Eu acredito que esse aumento de problemas como ansiedade, por exemplo, estresse e depressão é uma questão que envolve a sociedade também que a gente está inserida, né? Então, os adolescentes são mais sensíveis porque eles estão mais à flor da pele mesmo, mas de modo geral eu sinto uma procura maior com essas queixas no consultório, até vindas de adulto também. Né? Hoje, transtorno de ansiedade, depressão, compulsão, a gente recebe bastante no consultório de maneira geral, estresse, enfim. Carol, eu acredito, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Pode falar. Eu já comentei até que em outros programas, querendo ou não, eu acho que a primeira geração, é o primeiro processo das mulheres que batalharam tanto para a gente estar à frente do trabalho, né, da linha de frente. E essa geração dos adolescentes, querendo ou não, no meu ponto de vista, adolescente, que eu digo até uns 20 e poucos anos, é o primeiro que também está sendo criado por essa mãe. Porque, querendo assim, como é gostoso um colo de mãe, né, gente? Até eu queria um colinho de mãe até hoje, sentar no colo do meu pai, que sempre foi o acolhedor, que sempre foi aquele porto seguro. E hoje, essa ansiedade, eu acho que parte até dos adultos, porque isso que eu falo, a mãe tem que fazer a janta, tem que arrumar a casa, tem que pensar na escola de pensar no... E a gente transfere, às vezes, até pra eles, porque não tem mais essa... Sabe aquela comidinha da vovó? Hoje, infelizmente, até as vovós são novas, são mulheres assim que lutaram pela liberdade e elas querem a independência delas e trabalhar também. Acho que também tem isso, né? Aí a gente entra num assunto assim mais complexo até, porque essa geração, as mulheres hoje, elas não buscam trabalho só por autoafirmação, elas buscam também por uma questão de necessidade, né? O nosso sistema econômico não oferece às vezes a alternativa dessa mulher poder se dedicar só aos filhos. De modo geral, não vejo que isso seja uma coisa ruim para os nossos filhos ou que vai ter uma falta aí. É a vida como ela se estabelece hoje. Qual é o problema disso, né? O que eu percebo muitas vezes é que, em razão dessa culpa que a gente sente porque a gente está longe dos filhos, porque a gente queria participar mais, a gente tenta compensar isso de outras maneiras. E é aí que, às vezes, acontecem equívocos, né? Então, compensar isso de maneira inadequada. Eu acho que é muito importante para o adolescente, para a criança de modo geral, crescer vendo a mãe trabalhar, estudar, correr atrás dos objetivos dela e a gente passar esses valores para os filhos também. Exato. Né? Eu acho que a questão, e por isso que é importante, eu sempre defendo muito a psicoterapia nesse sentido, que ela é importante a gente fazer para a gente poder entender de que maneira a gente vai dar conta dessa falta, que às vezes nem é tão falta assim. As crianças se adaptam muito bem a esse estilo de vida. É isso aí, eu acho que elas adaptam até melhor que a gente. Com certeza. Mas eu quis dizer assim, então, no contexto familiar, além da sociedade, né, que a gente vive, ainda tem um contexto familiar que isso também impactou, né? Mas olha, gente, eu acho que meia hora de programa hoje vai ser pouco. Eu vou ter que chamar um intervalinho e aí eu tô curiosa aqui para saber da caixa de areia, mas a gente vai falar também, voltando, a gente vai falar sobre as redes sociais, internet e tudo mais, que eu sei que é dúvida das mães que estão aí assistindo. A gente já volta já.
quando virei mãe, descobri o que era ter o maior amor do mundo. Mas aos poucos também percebi que vivemos em um mundo de adultos. Você já pensou nisso? E se pudéssemos dar voz às crianças e reunir todos os lugares que pensam nelas? No VIPzinho você encontra todos os lugares que também acreditam. Criança pode sim. Investir nas crianças é investir na coletividade. Vamos estreitar esses laços? Gente, olha, é tanto papo que eu não queria nem intervalo, eu já queria aqui, ó, na marcha 1, segundo, terceiro, já estamos na quinta. E como eu prometi, a gente vai voltar agora a falar um pouquinho sobre o excesso das redes sociais, ou se não, eu tô errada e você consegue com essa ferramenta também ajudar na arte terapia. Vamos falar, vou deixar para você falar, tá, Cá? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Então, hoje as redes sociais é um ponto sensível na internet, de modo geral. Eu recebo muitas queixas dos pais dizendo que os filhos estão muito tempo na rede social, na internet, e muito em razão da pandemia também. Isso vem acontecendo com mais frequência e é difícil nesse momento, né? Se fosse em outro momento, a gente fala, cria rotina, tempo de celular. Mas nessa maneira agora, a internet, ela acaba sendo uma vilã, mas ela também acaba nos ajudando. Porque é através da internet que a gente tem contato com os nossos parentes, eles, principalmente, os adolescentes de modo geral, é onde eles se relacionam com os amigos, né? Uhum. Eles não estão se vendo, sim, né? Então, eu sugiro sempre fazer aquilo que é possível, né? Tentar delimitar um pouco o tempo, cuidado com os exageros, evitar ficar com o celular na hora das refeições, tentar, quando for dar uma volta, deixar o celular em casa, né? Mas, de modo geral, nesse momento, fazer o que é possível, né? Na arte terapia, muitas vezes, me ajuda muito, porque às vezes eles têm os seguidores deles lá, né? E às vezes eu trago mais pela questão de projeção mesmo. Se um adolescente está com mais dificuldade de falar como ele se sente, ou que, ninguém me entende, né? Eu pergunto, quem que te entende? Né? Com quem você se identifica? Me identifico com fulano, que eu gosto. Como ele é? Né? O que você mais gosta nele? Quais são as afinidades? A gente tem que sempre lembrar que o adolescente está em busca dessas referências porque ele está nessa construção de identidade. Se a gente for lembrar um pouquinho da nossa adolescência, a gente também passou por isso lá atrás. Sim. Né? Então, a gente também teve as nossas turminhas, as nossas modas, as músicas que a gente ouvia. Tudo isso faz parte de uma construção, né, de personalidade que nos acompanha até hoje. É que eu acho que pra gente era um pouco mais limitado. Por quê? Porque a gente não tinha o recurso da internet. Então, tipo assim, sim, era uma banda, era uma artista na televisão, sim, era uma novela que uma personagem usava tal estilo e a gente se identificava com aquele estilo. Hoje, a variedade ficou 1 milhão a mais, né? Porque... Mas eu tô conseguindo te entender e é muito interessante isso. Porque o adolescente, ele vai seguir, ele vai ter esse perfil, né? Aquilo que ele se identifica. Lembrando sempre, né, que a gente tem, nós como pais, a gente tem que estar sempre próximos a eles. Eu sempre digo para manter a espontaneidade na relação, para não perder esse paciente, porque tem o algoritmo da internet, a gente tem que ficar atento com o que eles estão seguindo, porque como eles vão se identificando com esses personagens que estão, né, a gente tem que estar atento para ver quem são esses influenciadores, né, que tipo de valores estão sendo passados, né, se está sendo uma influência legal, uma influência que é ruim, né, às vezes eles se iludem, se seduzem por um mundo que só existe na internet e não está muito longe da realidade deles. Então eu acho que sempre evitar a censura, porque não funciona, eles burlam, mas também se manter próximo desse adolescente com espontaneidade, um diálogo espontâneo sem julgamento. Mas é aí que entra a Karen Paiva, pessoa física, não aqui apresentadora. Eu acho que quando a gente fala do atendimento humanizado, personalizado, por isso que eu assino embaixo e super indico. Porque isso foi um diferencial que eu percebo de vocês. Se você sentir em algum momento que esse adolescente está meio que perdido ou está no caminho, né? Meio obscuro ali, eu tenho certeza que vocês vão
chamar os pais, vamos fazer uma orientação, esse retorno, essa busca da informação através da psicologia, através do espaço clínico Ápice, é genial. Que, infelizmente, por algumas vezes, eu sinto muita ausência da escola, entendeu? Então, assim, isso eu tenho que levantar a bandeira aqui para vocês, para a clínica de uma forma geral. Por quê? Porque eu sei, a escola tem um... Vamos tirar a parte de pandemia, porque não adianta, tudo na pandemia mudou, né? Mas muitas vezes eu acho que... Eu não estou passando a culpa para a escola, não. Eu estou falando assim, até por uma questão de fatores. O que mudou? Ah, a mãe está ausente, trabalha demais. A escola tem X alunos por sala, porque tem que fazer um desconto maior, porque o número de escolas aumentou. Aí tem muito conteúdo. E aonde fica a individualidade de cada aluno, né? Não sei se eu fui... individualidade de cada aluno, eu quis dizer... não tem mais aquele colo, aquela atenção, aquele... não, gente, vamos parar, vamos esquecer um pouquinho o conteúdo hoje, vamos pensar... eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro muito mais da aula, assim, de artes, de história, que de repente o professor de história, de repente, eu já tive professores, estive em colégio que se fantasiava lá para interagir. Hoje é difícil a gente ter isso, né? Então, para vocês, é uma... credibilidade a mais. Por isso que é importante, né? A psicoterapia, nesse sentido, ela ajuda a gente a lidar melhor e a lapidar melhor a nossa inteligência emocional. Então, nesse caso, por exemplo, a caixa de areia, ela ajuda a gente, na verdade, ela vem para contribuir para eu ajudar esse paciente a identificar os seus sentimentos, a identificar o que ele está sentindo, as suas emoções, para que ele possa entrar em contato e elaborar isso de uma maneira melhor. Quanto mais cedo a gente aprende a fazer isso, melhor a gente vai lidar com as nossas questões de angústia na vida adulta e no restante da nossa vida. Então, hoje a gente está fazendo o recorte dos adolescentes, mas, por exemplo, a caixa de areia a gente pode usar com todos, com qualquer faixa etária. Com criança, inclusive, eu não só trabalho a questão das imagens em si, mas também a parte sensorial, porque eles podem tocar a areia a gente pode mexer com ela molhada, então é uma infinidade de possibilidades que ela oferece. Olha, então, vamos fazer o seguinte, vamos parar com a curiosidade, vamos começar a pegar, que eu também gosto de entender melhor aqui, vamos ver como que a gente pode, como que esse processo, esse recurso te auxilia. Vamos pôr agora em prática. É importante, aqui a gente só trouxe mesmo para ilustrar, né, que é um cenário que a gente montou aleatoriamente, mas assim, de modo geral, a caixa de areia, essa caixa, né, ela tem um tamanho específico, o fundo é sempre azul, por que azul, né, porque remete à questão do mar, e o mar, de modo geral, remete às questões do nosso inconsciente. Então, como a gente está trabalhando aí com conteúdos internos do paciente, quando eu falo conteúdos internos, eu estou falando sobre as emoções mais reprimidas mesmo, aquilo que a gente não quer que ninguém saiba que a gente tem, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, para ficar mais didático. Tá, mas para essa volta, o que você falou que o mar pode representar? O inconsciente. Ele simbolicamente, tá? Então, por isso é o fundo azul, por isso que ela tem esse tamanho, por isso que a areia tem que ser de uma determinada maneira, enfim. Vamos lá. Porque a gente vai mexer nesses conteúdos internos. Então, a gente pede para o paciente, no consultório a gente tem uma infinidade de miniaturas, né? De figuras de natureza, de objetos eletrônicos, figuras de casa, animais, enfim, uma infinidade. Qualquer miniatura serve. E aí, por exemplo, se um paciente está com um problema em casa, os pais estão se divorciando, por exemplo, né? E ele está com dificuldade de falar para mim, né? Ou está em sofrimento muito grande, eu convido para ir até a caixa e falo para ele assim, você não quer me representar, olhando para essas figuras aqui, você não quer tentar montar uma cena de como você está se sentindo? E aí ele vai pegar lá os objetos, né, que ele achar pertinente, né, para demonstrar o que ele está sentindo, e a gente vai, num primeiro momento, eu não interpreto nada, eu vou só observar e vou trabalhar com o paciente a percepção dele. Então, de repente, ele vai montar um cenário lá, com, sei lá, com elementos que remetem àquilo que ele está sentindo, e aí é em cima disso que a gente trabalha, né? Como se a gente desse para esse paciente a possibilidade dele dar uma forma e uma concretude para aquilo que ele está sentindo.
Na psicologia a gente fala de dissociação, né? A gente dissocia para depois integrar. O que seria isso, na verdade? A gente começa isso facilita o paciente a nomear aquilo que ele está sentindo. Lembra que eu falei agora há pouco da questão da inteligência emocional? Sim. Quanto mais cedo a gente aprende a lidar a identificar os nossos sentimentos, a nomear o que a gente está sentindo, mais fácil eu vou lidando com os meus problemas ao longo da vida. Né? Então, a caixa de areia, na psicoterapia, ela é uma ferramenta facilitadora desse processo. Né? Você pode trabalhar com ela de diversas formas, tanto ela assim, seca, como ela está aqui, como ela molhada, né? Eu sugiro ao paciente o que ele prefere. Quando ela está molhada, ele pode não usar objeto nenhum, e sim ele pode dar uma forma para essa areia. Ou até mesmo nem usar nada, ele pode simplesmente desenhar na areia o que ele está sentindo. Entendi. Então, assim, são infinitas possibilidades que a caixa de areia oferece. Eu ainda continuo, é só coisa de vocês mesmo, porque eu continuo, porque pra mim, por exemplo, eu pensei assim, que tivesse aqui e dependendo do que eu montar, você fosse conseguir interpretar. Não, a gente nunca Olha, é importante falar isso porque todo mundo pensa que psicólogo fica interpretando o tempo todo. A gente não interpreta. A gente trabalha com os conteúdos trazidos para que o paciente me traz. Por exemplo, uma árvore, você pode olhar para a árvore e ela te representar um momento da tua vida muito feliz na casa da sua avó, lá na tua infância. Você subia na árvore. Para uma outra pessoa pode ela ter sido estuprada debaixo de uma árvore. Entendi. Então ela não gosta de ver árvore. Então a árvore para cada um de nós vai representar de uma determinada maneira. Por isso que a gente não interpreta num primeiro momento. É claro que ao longo do processo, com a parte teórica, a gente vai, às vezes o paciente está com dificuldade, a gente vai usando os nossos recursos teóricos para ajudar, mas de modo geral a gente não interpreta. A gente sempre trabalha em cima da percepção do paciente. É porque para mim, assim, para quem está assistindo, por exemplo, como eu não sei lidar com isso, e também não é a minha formação, você tem bem concreto como ele vai lidar com isso. Para mim ainda é uma novidade, entendeu? Eu fico assim, como assim, sabe? Mas na verdade, gente, a nossa intenção aqui, principalmente desse programa como um todo, a Sheila, que deve estar nos assistindo, um beijo, que é a apresentadora desse programa. A Angeline, que é a proprietária dessa clínica, né, dessa clínica da saúde. Todas as profissionais de lá, são 13 especialidades. A nossa intenção aqui é realmente trazer informações para vocês. Como eu falo, um programa de TV, ele tem a intenção de levar o conteúdo. Então aqui, a gente tem a intenção do quê? De levar para vocês a importância dos profissionais, de entender vocês, de fazer um crescimento, de fazer uma reflexão, para a gente conseguir olhar melhor para a gente mesmo, para os filhos, para o marido. Esse ano é um ano muito atípico, não tem como a gente falar que tá todo mundo bem. Quem começa falando que tá muito bem, eu acho que é o primeiro que teria que estar entrando na fila. Exatamente. Então, a nossa intenção é realmente trazer para vocês as novidades e todos os processos. Vocês vão acompanhar, são todas as terças-feiras, e lá eles criam brinquedos para ajudar na psicologia. E aí, eu quero finalizar, Carol, chamando aqui a produção, que além disso, nos finais de semana, vocês estão fazendo algumas atividades. Eu chamo a produção para a gente colocar aqui. Dia 21 vai ter a ludoterapia. É muito legal, do mesmo jeito que a gente está falando assim, é como a criança vai se expressar, como ela vai brincar, e é realmente com a supervisão das psicólogas, tá, gente? Ali é uma horinha que a criança vai fazer e, olha, eu tenho certeza que vai ajudar bastante para a criançada que está dentro de casa, né, nessa quarentena que virou 7, 8 meses. E depois, no dia 28, uma atividade que vai envolver a musicoterapia. Você pode entrar, siga a página Espaço Clínico Ápice, e lá
Toda semana tem novidade, tem parceiro, tem desconto. E eu já tô querendo encerrar, porque eu preciso encerrar, senão eu ficaria aqui, ó, a tarde inteira falando com essa lindeza. Carol, muito obrigado. Que Deus, assim, ilumine a sua jornada, porque a gente sabe da importância de vocês para um mundo melhor. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e venham conhecer o Espaço Ápice. É isso aí. Então, até terça-feira que vem. Um beijo para vocês.